Tudo bem, Renato? Boa tarde. O mais importante o Grêmio fez, que foi vencer. E na sexta-feira, lá no CT Luiz Carvalho, a gente acompanhou a entrevista coletiva e você disse que o Grêmio também, para sair dessa situação, ele precisava ter um pouco mais de atitude dentro de campo. Essa atitude, ela sobrou hoje e ela é suficiente para o Grêmio, de uma vez por todas, sair dessa situação complicada dentro do Brasileiro? Bom dia a todos, boa tarde. Antes de mais nada, queria dar meus sentimentos à família do Dedinho Gonçalves, o eterno fogão. Tive o prazer de, desde que cheguei no Grêmio em 80, conviver com essa pessoa maravilhosa. Infelizmente, essa noite ele faleceu, então, meus sentimentos à família. Eu acho que nunca é o suficiente, né? A gente sempre pode dar um pouquinho mais a cada jogo. Eu acho que o mais importante de tudo, eles tiveram atitude desde o início do jogo. E antes de mais nada também, eu quero agradecer de coração ao nosso torcedor. Já dei os parabéns para o meu grupo no vestiário e agora estou dando os parabéns aos nossos torcedores que ouviram os nossos pedidos na última sexta-feira da coletiva. O torcedor compareceu, mesmo sendo no domingo de manhã, acordaram cedo, vieram, nos prestigiaram. E essa vitória, mais uma vez, é da nossa torcida, porque desde a hora do aquecimento, que foi esse pedido na última sexta-feira, o torcedor esteve junto com o grupo, aplaudindo, incentivando, e isso faz a diferença. Faz a diferença porque os jogadores se sentem mais confiantes, justamente o que eles estavam precisando, desse carinho do torcedor, mas nós também tínhamos que dar uma resposta positiva para o nosso torcedor, tendo essa entrega, tendo essa dedicação e tendo essa atitude dentro de campo, desde o início do jogo, que a gente teve hoje contra o Vitória. Então é degrau a degrau, jogo a jogo. Hoje nós tínhamos que fazer o nosso dever de casa, fizemos, jogando bem, criando, desde o início do jogo. Então está todo mundo de parabéns, mas a partir de amanhã a gente já começa a trabalhar novamente pensando no jogo contra o Corinthians. Pois é, Renato, aqui na tua esquerda. A gente sabe que esse jogo contra o Vitória, ele teve uma mobilização diferente. Era um jogo em que o Grêmio era mandante, um adversário direto nessa parte de baixo da tabela. Não é sempre, inclusive até não me lembro de outros momentos em que tu vai para uma entrevista com o Jeromel, com o Kahneman, para chamar o torcedor para junto do Grêmio nesse momento. Como manter isso para um jogo fora, também direto, contra um adversário que é o Corinthians em São Paulo no semana que vem? Todo jogo para a gente é uma decisão, né? Todo jogo ele é muito importante para a gente sair de vez dessa situação. No momento que eu falei para ele já no vestiário, tá vendo? Quando vocês querem, vocês fazem. Então não tem por que mudar. É só ter essa atitude em todos os jogos. Não que o Grêmio não venha jogando bem. O Grêmio vem jogando bem. Primeiro tempo contra o São Paulo não foi bem. Os 2 jogos que eu não gostei muito da minha equipe. Outros jogos a gente vinha jogando bem, criando, mas infelizmente a gente não estava fazendo os gols e a gente estava dando muitas oportunidades ao adversário. Coisa que hoje não aconteceu. E era o adversário direto nosso, nós precisávamos desses 3 pontos. Então, é o que eu falei, da sequência do trabalho. A gente sabe que nós temos mais uma pedreira na próxima quinta-feira, mas o mais importante foi essa vitória aí. Faz com que a confiança volte para o grupo. E, como falei, se eles me mostraram já em vários jogos, mostraram hoje durante os 90 minutos que tiveram atitude, então essa atitude a gente precisa ter também contra o Corinthians. Renato, boa tarde aqui ao fundo. Quero te perguntar sobre 3 jogadores. Primeiro, o Arezzo chegou essa semana, fez a estreia, foi bem, conseguiu cavar o pênalti. E depois sobre a dupla de zaga, que foi contratada pelo departamento de futebol. O Gemerson ainda não conseguiu estrear por questões musculares. E o Rodrigo Caio tem poucos minutos. Veio na partida contra o Operário, mesmo sem poder jogar, mas nessa oportunidade acabou não vindo. O Arezzo, eu conversei bastante com ele ontem. É um garoto que, como os outros, a gente tem que tomar cuidado, porque eles não estavam jogados, eles estão sem o ritmo de jogo, eles estavam apenas treinando a parte física, praticamente uma pré-temporada, e eu sei o quanto é importante o ritmo de jogo, por isso estava aguardando ele para alguns minutos, justamente por isso. Eu sei que ele precisa buscar o ritmo de fogueira, né? Principalmente se tratando de um jogo importante como o de hoje. Mas ele entrou, apesar dos poucos minutos, ele foi bem, brigou, sofreu pênalti. É isso que a gente precisa, de um cara ali na área, próximo da área do adversário, próximo dos zagueiros para brigar.
E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante. É só buscar mais ritmo do jogo, como os outros dois também. Quanto ao Gemerson, ele sentiu um desconforto já há alguns dias, só que ele já voltou a treinar, está pronto. Acredito que amanhã estará com o grupo e provavelmente vai ficar à disposição para o jogo contra o Corinthians. E o Rodrigo Caio sofreu uma batida, digamos assim, um tostão na última quinta-feira, e o local estava um pouco dolorido. Como tinha outros zagueiros aqui, não tinha necessidade de forçar uma barra e de repente agravar a lesão. Então vamos passar pelo departamento médico amanhã, mas acredito que o Gemerson já estará com o grupo, e aí vai depender apenas das dores do Rodrigo. Se ele tiver essas dores ou essas dores suportáveis, também ele vai treinar com o grupo. Renato, aqui. Tu falou a respeito principalmente da atitude que os jogadores tiveram. Por que foi necessário fazer todo esse processo de mobilização do elenco se a situação do Campeonato Brasileiro veio desde o início? E qual garantia tu dá que hoje não foi uma exceção neste sentido de atitude? O verdadeiro Grêmio é que se apresentou aqui no Estádio Centenário e não aquela equipe que perdeu 10, 15 jogos realizados. Bom, eu não quero voltar a retroceder, né, nas minhas entrevistas e daquilo que aconteceu durante a enchente. Eu volto a repetir, é só lembrando vocês, não é fácil você jogar longe da sua casa. O Grêmio é o único time que joga longe da casa dele. O Grêmio vem jogando 3, 4 jogos aqui no estado, mas longe da nossa casa. A gente precisa agradecer o Caxias pelo que eles estão fazendo com a gente. Você vê que o próprio gramado já não aguenta mais. E isso favorece o adversário. O futebol fica muito nivelado por baixo. Então, no momento que você fala que a gente teve derrotas também por nossa culpa, outra porque nós estávamos bem, infelizmente, nós não tínhamos aquele jogador para fazer os gols, e isso tem dificultado bastante, até porque eu tive que inventar um novo esquema com os meias no lugar dos atacantes, enfim. Eu acho que a gente tem que tirar de lição o que a gente fez de errado, o que a gente fez de certo no passado, pegar as coisas boas, deixar as coisas ruins de lado, até porque no momento que os resultados não aparecem, tudo fica ruim, ninguém é bom. Isso estou há anos no futebol, eu sei disso, mas falei para eles também que somente esse grupo aqui poderia começar a tirar o Grêmio dessa situação. Muita gente faz uma tempestade, eu nem condeno esse tipo de gente, mas faz uma tempestade no copo d'água pela situação do Grêmio. Eu falei na última entrevista que nós precisamos melhorar, vamos continuar trabalhando, a gente precisa melhorar mais na tabela, sem dúvida alguma. Agora, não é essa tempestade toda no copo d'água que eles estão fazendo. Você vê que bastou uma vitória, o Grêmio deu mais uma encostada nesse pessoal que está fora da todo o rebaixamento, e o Grêmio tem 2 jogos a menos. Então, muita calma nessas horas. A gente sabe que precisa melhorar. Eu sei que já me provaram mais uma vez que eles tiveram atitude nesse jogo, e eles não podem deixar de ter esse tipo de atitude, seja quem seja que comece o jogo na próxima quinta-feira contra o Corinthians, ou nos outros jogos. Isso eu cobro diariamente para eles. Essa camisa é pesada, nós temos uma grande torcida por trás, o jogador não falta nada nesse clube, o presidente dá tudo, a diretoria dá tudo, eu cobro isso da diretoria do presidente, justamente para o grupo ter tudo, e o clube dá tudo para eles. A única coisa que eu falo que eu vou, que é a obrigação deles, é essa entrega dentro do campo. Se não tiver essa entrega, vai ficar para trás. Porque onde eles estão, no clube que eles estão, milhões de jogadores gostariam de estar no lugar deles. Então eles têm que aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade que estão tendo. Mas eu nesse ponto, eu me entendo bem com o meu grupo. Infelizmente, a gente vinha nos resultados negativos e justamente isso tirou muita confiança dos jogadores. Sabe, essa vitória agora volta a confiança necessária para eles, porque o grupo ele é muito bom mesmo, e mais esses reforços aí que chegaram, jogadores que estão saindo do departamento médico. Eu sempre falei para vocês, de volta a repetir, o nosso grupo vai ficar muito forte, num momento muito importante do campeonato. Eu gostaria de voltar no assunto Arezzo, né? Você falou sobre mudança de esquema. Hoje, pelo menos uns 2, 3 lances, o Grêmio teve a oportunidade de marcar, mas faltou um 9 de ofício para empurrar por o fundo das redes, e hoje ele é o único centroavante disponível que o Grêmio tem até a volta do Diego Costa, pelo menos. Você falou da falta de ritmo de jogo, mas é uma tendência utilizar ele como titular
contra o Corinthians ou os próximos jogos? Porque você falou em fogueira, mas o Grêmio vai ter fogueira pelas próximas rodadas, porque são confrontos diretos contra clubes que brigam pelo campeonato. Sim, amanhã a gente já faz um coletivo para começar a dar um certo ritmo de jogo, mesmo que não seja de jogo, mas de tipo de treinamento para ele, que vai favorecer ele. Os três, no caso, que chegaram, né? Eu não falo não colocar na fogueira, porque daqui a pouco eu coloco um jogador. E eu já fui jogador, eu sei disso. No momento que você não tem ritmo de jogo, você não consegue produzir nem a metade daquilo que você sabe. Eu sei que é importante você jogar para ter o ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo que eu digo não colocar ele na fogueira, porque daqui a pouco ele entra sem o ritmo, daqui a pouco pessoas vão falar assim, não quer saber que ele está sem ritmo. Vão dizer que não foi uma boa contratação. Então esse cuidado eu tenho com o jogador. Então ele vai buscar o ritmo de jogo entrando nos jogos. No momento que ele estiver se sentindo bem, aí eu vou ter dois, daqui a pouco o Diego Costa também volta, entendeu? Que tem ou não tem nenhum. Então, daqui a pouco tá o Diego também. Eu vou me entendendo com eles, vou conversando com eles. Hoje mesmo, quando chamei ele para colocar, faltavam 30 minutos, aí eu conversei com ele, eu tive todo o cuidado, falei, tem 30 minutos, você se garante, eu sei que está sem o ritmo de jogo. E ele mostrou a vontade de querer ajudar, entendeu? Eu esperei mais 5 minutos, coloquei ele, mas você vê que 2, 3 lances fáceis de ele dominar a bola e tocar, ele perdeu, não é por falta de qualidade, não. É justamente por causa do tempo, por falta desse ritmo de jogo. Então, muitas vezes é preferível. Você já jogou futebol? Não. Então, vou te falar uma coisa. Não, então vou te ensinar uma coisa. É preferível, numa situação dessa, quando você tem um jogador assim, colocar ele no segundo tempo, que você já pega o adversário cansado, mais cansado. Se você estiver vencendo o jogo, você vai encontrar mais espaço e vai ser melhor para ele. Porque no momento que você coloca um jogador em campo, de cara, o adversário está 100%. Ele entra 100%, daqui a pouco ele está 50%, o adversário está 90%. Daqui a pouco ele está 20%, o adversário está 80%. Essas coisas, quem joga, quem jogou, sabe. Você não jogou, não adianta explicar. Vai. Fica para a próxima. Aqui à sua esquerda. Eu queria falar do estado anímico. Como que foi a recepção da comissão e também dos atletas? A notícia de que o Grêmio vai retornar à Arena dia 1º de setembro. E também, se tu pudesse falar sobre a condição do Kahneman e se ele preocupa nessa sequência antes do retorno para a casa do Tricolor. Eu elogiar também a arbitragem, tanto o árbitro quanto seus auxiliares, estiveram muito bem hoje. Eu fui cobrar, falar que foi pênalti, sim. Era indiscutível também, eles deram um pênalti. Só que, infelizmente, falaram que a bola saiu. Agora, essa parte eu já não posso. Foi o que me falaram, que eu falei, pô, por que recuaram se foi pênalti? Tanto é que o meu jogador saiu, ele falou, o VAR, aí eu já não sei, não posso discutir porque eu não vi o lance. Falou que a bola estava fora do campo. Então, foi isso que me falaram. Quanto à Arena, nós já falamos para vocês na última sexta-feira, é muito, muito importante a gente voltar a jogar na nossa casa. A gente agradece o Curitiba lá atrás, que deu o estádio deles, a gente volta a agradecer o Caxias aqui. No próximo domingo a gente vai jogar em Chapecó, a gente joga na nossa casa, isso favorece muito os adversários. E muitas vezes você vê que nem hoje, além de jogar fora da arena, a gente joga no gramado, que infelizmente ele está, né, muito ruim, porque o Caxias joga nele também, o Grêmio joga, o clima daqui. A gente faz o que a gente pode. Então, quanto mais rápido a gente voltar a jogar na nossa casa, próximo da nossa torcida, ótimo. Você está me falando que dia 1º, bom, isso aí fica a cargo do presidente, da diretoria, entendeu? Eles têm cobrado bastante o pessoal da Arena. A gente tem que começar a ter trocado ideias, mas isso aí cabe ao presidente. Se ele falou dia 1º, não sei, vamos aguardar. Até lá a gente tem que continuar trabalhando, buscando os resultados, mesmo longe da Arena, que é uma dificuldade muito grande, que muita gente não entende. Muita gente não entende. O Grêmio às vezes tropeça, às vezes por falta de empenho, sim, mas muitas vezes é jogar fora de casa. Você joga na sua casa, você favorece o adversário. E você sabe que o Grêmio ele é muito, muito forte dentro de casa. Aí todos esses anos para provar. Agora é o que eu falei. Agora é pensar no próximo jogo do Corinthians, deixar o presidente, deixar a diretoria se acertar lá com o pessoal da Arena para a gente voltar para casa. Renato, nas últimas entrevistas, tu sempre nos falou bastante dessa questão da confiança, né? O quanto isso é importante para o jogador. Hoje tu escalou um time com uma média de idade de 31 anos, um time mais cascudo, um time mais experiente, não tinha nenhum jogador da base. Eu queria saber se essa opção era específica pelo momento que o Grêmio está vivendo, ou se de repente tu não encontra nas peças que vem da categoria de base a qualidade que tu esperava e como é que tu está vendo. Ontem o Grêmio venceu o Grenal 2-0 no Sub-20, faz uma grande campanha.
acompanha no Sub-20, como é que está vendo o surgimento desses jogadores? E aí eu quero usar o principal exemplo, o Gustavinho, né? Por que hoje o Gustavinho não é teu titular, o que ele tem que melhorar, enfim, porque ele é um dos jogadores que mais participa de gol. A gente sempre tem uma atenção muito especial com os garotos da base. Sempre que a gente pode, a gente vê o jogador se destacando lá embaixo, a gente traz o profissional, a gente aproveita eles, lapida eles. Quando eles não são aproveitados, o profissional eles descem para poder jogar, para eles manterem o ritmo de jogo. O Gustavinho é um jogador que está em evolução. O Gustavinho vinha jogando todos os jogos quando o Soteldo está machucado, mas ele joga numa posição de ter o Soteldo, né? Entendeu? E muitas vezes, que nem hoje, eu coloco ele mesmo assim no time e jogo o Soteldo por dentro. Quer dizer, e hoje também preferi botar uma equipe mais experiente, até pela situação, entendeu? Da partida, do adversário, jogadores experientes. Enfim, cada jogo a gente estuda bastante também o nosso adversário, mas tem espaço para todo mundo, tem espaço para os garotos, tem espaço para os jogadores mais experientes. O importante é que eu tenha um grupo mesclado e aonde precisar das peças. E chamo, independente se é garoto ou não, o pessoal tem dado conta do recado. Renato, esse período de janela de transferência ele é maior do que o do final da temporada para a gente. E foi falado sobre grandes nomes. Os que chegaram foram preenchendo os números iniciais. O Arezzo com a 9, o Gonçalves com a 11. E grandes nomes, eles são, geralmente, grandes contratações são trabalhadas com mais tempo, mais cuidado, de repente não vazam inicialmente, depois a gente começa a falar. Saber se a torcida do Grêmio para essa janela pode esperar uma grande contratação ainda, as que vieram, além destas que vieram, e em alguma posição específica também. O Grêmio é muito grande. Eu sempre falo para vocês, é um clube grande, tem uma grande torcida. O Grêmio nunca se acomoda em termos de contratações, desde que apareça um jogador que a gente acha necessário trazer, que a gente tem condições financeiras de trazer, a gente vai trazer. O Grêmio não fechou o grupo ainda. O Grêmio vai trazer gente, sim. E acredito que vai até se surpreender com o nome. Então espera. Calma, devagarinho. Apressado come frio. Calma que daqui a pouco vem surpresa por aí. Renato, primeiro te agradecer pela vitória, né? Tenho certeza que tu vai tirar o nosso Grêmio dessa situação. E segundo, eu queria te perguntar pela opção do Carbajo e do Natan Pescador, se foi algo também relacionado à última partida, que eles foram bem. E gostaria que tu me dissesse, assim, no mundo ideal, qual seria a posição do Natan, se como volante, como armador, ou talvez como um falso 9 em alguma situação, como foi hoje. Obrigado. Eu procuro rodar sempre o grupo, porque a cada 3 dias é impossível você colocar a mesma equipe em campo. Eles entraram muito bem no jogo contra o São Paulo. O Natan Pescador é um jogador inteligente e ele já vinha, não é que eu coloquei ele hoje ali por colocar. Ele já vem treinando praticamente desde o início do ano, em vários coletivos, jogos, treinos que eu faço nessa posição de um falso 9. Por isso, quando eu coloquei ele aí, não tinha problema algum, porque ele já estava adaptado a essa posição. E o Felipe, como falei, também entrou muito bem lá no jogo de São Paulo. E para rodar o grupo, para não colocar sempre a mesma equipe em campo, a equipe cansada, o desgaste, então sangue novo. Por isso que eles jogaram e os dois foram muito bem. O Felipe, por exemplo, saiu no segundo tempo, porque a gente sabia que o adversário ia nos atacar, a gente estava atacando isso também, ia ter espaço, e o Felipe já estava com o cartão amarelo. E o Natan foi no momento que eu procurei colocar o Arias também em campo, e porque ele pediu para sair também, né? Porque ele chegou em um determinado momento do segundo tempo que ele estava bastante desgastado. Renato, boa tarde. Desde o início da partida, o Grêmio fez várias jogadas ali pelo lado direito, principalmente com o Pavon, João Pedro, tendo uma aproximação muito grande também do Edenilson, por hora, do Carbacho. Teve essa aproximação, esse toque, as melhores jogadas sempre foram pelo lado direito. Em contrapartida, pelo lado esquerdo, a gente vê que o Reinaldo não tem conseguido ser mais incisivo, chegar junto com o Soteldo para dar uma aproximação. Como recuperar esse jogador? Como trazer o Reinaldo das melhores fases também? A gente vê que o Reinaldo também tem sido muito criticado. Claro que hoje foi também pela questão do Arezzo poder bater o pênalti ali, que a torcida deu uma chiada, né? Mas como fazer o Reinaldo ter aquela melhor performance
também chegar com o Volúpia, juntamente ali com o Soteldo, que o Soteldo é perigoso, ele corta, ele dá ele chama outro marcador, né, deixa um espaço livre. Vamos trazer o Reinaldo para essa melhor performance dele. Cara, eu acho que todo jogador ele sempre precisa melhorar um pouco, né? Mas eu estou satisfeito com o Reinaldo. O Reinaldo vem jogando bem. Muitas vezes é esquema. Você mesmo falou, né, pelo lado direito, o João, o Edenilson, às vezes o Natan, às vezes o Felipe, você tinha as triangulações pelo lado direito. Muitas vezes pelo lado esquerdo falta esse jogador. Então, muitas vezes eu peço para o Reinaldo não se aproximar muito do Soteldo, justamente para a gente aproveitar as características do Soteldo, do Rai. Ele gosta do 1 para 1, do drible. Você vê que muitas vezes aparece 2 jogadores de marcação, aí sim o Reinaldo pode se aproximar mais por ele, mais por trás, mas é importante também um outro jogador para aparecer por aí para ter as triangulações, entendeu? Então, muitas vezes eu peço mesmo para o Reinaldo não passar, justamente para deixar o Soteldo, e você vê que principalmente no primeiro tempo ele criou bastante situações por aí, porque ele gosta do drible, ele pega o adversário próximo da área, dentro da área, e é onde que eu falo para o jogador se agigantar. Ele precisa crescer aí, porque sabe que dali uma falta perigosa fora da área, e dentro da área é um jogador que tem essa qualidade do 1 para 1, tá? Mesmo que ele perca a bola. Falo isso pro Gustavinho, falo isso pro Natan. Jogadores do drible, eles têm que tentar a jogada individual. E é o que eu peço pro Reinaldo, muitas vezes, para ele ficar um pouco mais longe do Soteldo, justamente para ele ter esse espaço de criar jogada. Agora, muitas vezes também as pessoas gostam de pegar no pé, né? Desse, daquele. Eu gosto do Reinaldo, como tem o Mike também, que é um bom jogador. Eu acho que nessa hora aqui tem que fazer o que o torcedor fez na hora do Pedro, de incentivar nossos jogadores, todos eles. Eles precisam, o torcedor precisa passar essa confiança para todos eles, para que eles se sintam com a confiança de poder desempenhar e jogar o futebol deles no campo. Renato, o Grêmio tem alternado primeiros e segundos tempos diferentes, né? Às vezes o Grêmio tem um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo não é tão bom. Eu acho que vale mais até para o jogo contra o São Paulo isso, né? O Grêmio fez um primeiro tempo ruim e depois cresceu no segundo. E até na minha visão, o jogo de hoje, o Grêmio fez um primeiro tempo ainda melhor do que o segundo, né? Perdendo vários gols. Como que é o teu papo com eles para eles equilibrarem bem isso? E se isso tem alguma ligação com a parte física? Em alguns momentos, até o jogador, por ser mais experiente, entender do seu próprio corpo, não está se poupando dentro do jogo. O Grêmio realmente, em vários jogos, ele alterna o primeiro tempo inteiro ou melhor do que o segundo. Não, meu grupo está muito bem fisicamente. O meu grupo está desgastado. O meu grupo está desgastado, como a maioria dos grupos do futebol brasileiro estão desgastados pelas viagens, pelo excesso de jogos a cada 3 dias, para cima e para baixo. O Grêmio muito mais, porque nem casa tem para jogar. Tem até problema de aeroporto. É muito difícil. Essas coisas vocês têm que levar em consideração. Já falei para vocês, eu sempre no dia seguinte, no caso amanhã, eu chamo o fisiologista, peço a quilometragem, o GPS de cada jogador para saber quantos quilômetros eles fizeram, e todos eles, desde o início do ano, mais ou menos estão batendo aquela base de 9, 10 quilômetros, que é mais ou menos o que o jogador corre, os que mais correm no campo, e esses jogadores têm corrido, e dependendo do jogador que entra em campo, e sim da posição, às vezes você cria, como nós criamos, por exemplo, muitas oportunidades hoje no primeiro tempo, aí o gol não sai, aí vai desgastando o time, aí você tem que correr sempre mais atrás da bola, do adversário, porque o adversário, o campo ruim, é muito mais fácil, já falei, você desarmar do que você armar, do que produzir num campo ruim, como estava o campo hoje. Mas acho que o mais importante de tudo, desde o início do jogo, o meu time correu bastante, primeiro tempo, segundo tempo, o Grêmio jogou bem uns 90 minutos, na minha opinião, hoje. E é sempre bom no momento que você sai na frente do adversário, no momento que você faz o gol, aí você corre até menos, porque você faz a bola correr mais, porque o adversário tem que sair para o jogo, começa a te deixar espaço e você aproveita esse espaço. No momento que você tem que furar esse bloqueio toda hora, enquanto você não faz o gol, o desgaste é muito grande, porque o adversário faz 2 linhas atrás, na frente da área, e aí quem tem que produzir, quem tem que correr é sempre o Grêmio. Hoje foi um pouco diferente, principalmente no momento que a gente fez o gol com o Soteldo. Aí a gente começou a ter mais espaço, a gente começou a criar um pouquinho mais, e o adversário teve que sair para correr mais atrás da bola e da gente. Mas o importante é que deu certo, como eu falei. Hoje nós jogamos bem os 90 minutos, criamos, corremos e conseguimos o nosso objetivo, que eram os 3 pontos.